Hoje eu vou te contar uma das decisões mais difíceis que eu vivi na minha vida. Eu não sei se você sabe, mas eu já fui atriz da Globo, da Record, já fiz comerciais. Esse foi o lugar mais difícil que eu já cheguei na minha vida, o mais difícil. Levei muito tempo para conseguir chegar na Globo. E quando eu cheguei lá, eu percebi que não era aquilo que eu queria. E a decisão de desistir foi mais difícil do que o caminho para chegar até este sonho. E eu decidi compartilhar essa história com vocês porque ela tem, né, lei da atração misturada, ela tem decisões difíceis, ela tem maturidade, eu tenho certeza que ela tem tudo a ver com a tua história. Porque você pode estar aí, ter feito uma faculdade, nossa, caminhado aí, caramba, fiz a faculdade, perreguei para pagar a faculdade, nossa, consegui esse trabalho, foi tão difícil, mas é que eu mudei e agora? Eu mudei, a minha essência mudou, já fez sentido para mim um tempo, só que agora eu não tô com coragem de mudar. Eu vou compartilhar a minha história com vocês, para vocês entenderem o poder da lei da atração, da decisão e da maturidade. Se você não me conhece, eu sou Ana Desidério, eu sou reprogramadora mental. Não sou mais atriz, eu sou extremamente feliz com o meu trabalho hoje. Mudei muito a rota aí e eu vou contar toda essa história para vocês. Hoje eu tenho mais de 500 mil de pessoas que me acompanham aqui, mais de 500 mil de pessoas que me acompanham lá no meu Instagram. Se não me conhece meu Instagram, vai lá que eu gravo sempre stories para você, né, despertar e você ter coragem de fato de mudar, ter mais autoconhecimento. E hoje eu tenho aí mais de 8 mil alunas espalhadas pelo mundo inteiro, sendo reprogramadas e tendo esse autoconhecimento através da lei da atração e também das técnicas da frequência binaural. Eu sou extremamente feliz com o meu trabalho de hoje e você vai entender que lá o que eu tanto buscava tem tudo a ver com o que eu vivo hoje, mas foi difícil tomar essa decisão. Com 8 anos de idade, meu pai e minha mãe trabalhavam, e aí eu ia pra escola de manhã, e à tarde a minha mãe tinha que continuar trabalhando. Ela decidiu me colocar no balé e o meu irmão no judô, sim, sabe, pra passar o tempo ali. E bacana, eu achei muito bacana o balé, adorei o balé, aprendi muita disciplina dentro do balé. Fui fazendo testes na minha cidade mesmo e fui indo. Muito difícil, uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida total, real, oficial. Então eu fiquei ali basicamente dos 13 anos de idade até os 22 anos de idade para conseguir realizar esse sonho. Para você entender o peso que existe dessa caminhada. Foram muitos testes, foram muito investimento dos meus pais, mesmo não tendo muita grana. Meu pai e minha mãe pagavam ali um curso, pagavam o DRT, tirei DRT de modelo, tirei o DRT de atriz, e estudava e me dedicava e me imaginava que ia dar certo, que ia acontecer, que eu tinha certeza que isso ia acontecer. Chegou um momento que minha mãe vendeu até a aliança de casamento deles, né, do meu pai e da minha mãe, para poder me mandar uma grana ali. Então, e minha mãe, ela colocava assim, ela adorava, né, de eu estar lá, de eu fazer acontecer. Também no meio do caminho, uma história, né, marcante que hoje eu entendo, que era meu segundo namorado. Eu queria me casar com ele, né? Eu gostava muito dele, eu era louca por ele, apaixonada. Eu lembro que eu tinha um teste no Rio de Janeiro pra fazer. E o meu namorado chegou, dele, ó, poxa, Ana, se você quiser ir pro Rio de Janeiro, infelizmente, a gente não consegue ficar junto, né? Porque são duas coisas que não se unem, né? O meu trabalho é aqui, aí você tem que escolher, ou a gente fica junto e se casa e forma uma família que você quer, ou você vai pro Rio de Janeiro ser atriz, sabe? E não teve briga, não teve nada. É difícil quando não tem briga, né? Porque daí a decisão tem que ser consciente. E eu gostava muito dele. Lembro que eu tinha decidido por me casar com ele. Eu ia desistir de tudo, né? Eu ia desistir desse sonho. Eu falei, ai meu Deus, já tô tantos anos com isso, acho que eu não vou fazer acontecer. E tá tudo certo, vou fazer minha família aqui, vou seguir a referência, né? Que eu tenho dos meus pais e isso. Só que tinha uma coisa no meio aí, tinha um sonho da minha mãe. A minha mãe, ela trabalhou no circo, ela foi contorcionista e trabalhava com tudo isso, só que o sonho dela teve que ser interrompido pela realidade da vida. Ela se casou, né? E meio que o relacionamento das minhas tias ali, da minha mãe, foi meio aquele casamento meio arranjado, assim, sabe? Meu pai é um homem maravilhoso, incrível, sempre respeitou muito ela, os meus tios também, né? Mas foram mulheres, assim, que não escolheram se casar, porque, ai, que eu te amo, que amor, sabe? Então teve muito essa configuração de casamento dentro, né, vocês entendem que vocês vão fazer, calma que vai fazer sentido em tudo daqui a pouco, vocês vão sentir o peso disso tudo, assim, e de você entender na tua história do porquê que os movimentos não acontecem, por isso que eu tô trazendo detalhes, assim, que
que hoje faz total sentido, ainda mais hoje que eu sou terapeuta, né, que eu entendo. Então, as minhas tias viveram essa configuração, elas são casadas até hoje com os meus tios, homens de princípios, de valores, muito respeitosos, mas né, a gente vê ali que não tem uma felicidade, uma alegria dentro de um casamento, de uma construção, né, do tipo, é só tenho que ficar aqui, tá tudo certo. Então, eu fui criada numa atmosfera, assim, do tipo, o casamento é isso, só aceita e fica quieta e é isso aí, né, tá tudo bem. A gente vem dessa ancestralidade, né, de mulheres que eram meio que arranjado casamento e o casamento geralmente era o que sustentava a vida delas, né, que dava uma perspectiva de ter uma vida confortável e tudo certo. Então, a nossa ancestralidade traz muito esse peso do casamento. E a minha mãe traz esse peso dentro dela, né? Tipo, eu casei com um bom homem, mas eu tinha muitos sonhos como mulher. Eu queria estar no circo, eu queria estar atuando. Então, de certa forma, como era a única filha, né? Eu tenho outros 3 irmãos, mas era a única filha. A minha mãe, de certa forma, ela projetou o sonho dela pra mim também, né? Então, por isso que ela, caramba, vou vender minha aliança, vou fazer acontecer, vai, filha, vai dar boa. Quando ela viu que eu não ia desistir daquilo, ela falou, caramba, eu vou apoiar ainda mais ela, né? Daí, quando veio essa ideia de casar, ela falou, não. E ela, assim, caramba, eu fiquei muito triste, né, com o que ela me fez no momento, mas hoje, como terapeuta, eu entendo tudo isso. Dela projetar a vida dela na minha, do tipo, não, pelo amor de Deus, eu já fiz isso, as suas tias já fizeram isso, não deu certo, corre, vai pra vida, vai realizar o seu sonho. Porque pela primeira vez no mundo mundial, a minha mãe chegou assim e me trouxe algo que pra mim foi bombástico, sabe? Porque ela nunca me tratou daquele jeito, né? Minha mãe sempre foi uma mulher muito boa, ela dava os limites, era brava, jogava um chinelo de vez em quando, mas sempre nos alimentando, nos acolhendo, nos cuidando, né, da melhor forma possível. Eu falei, mãe, eu acho que eu não vou pro teste do Rio de Janeiro, já fiz tanto teste, eu tô cansada, né? Eu acho que eu não quero mais isso pra minha vida, eu quero formar uma família e eu amo, né, o fulano lá e eu quero vir casar com ele, a gente vai se casar. E aí ela me falou, eu não esqueço até hoje, ela falou que se você não for fazer o teste no Rio de Janeiro, esquece que você não é minha filha. Gente, eu me assustei com a reação da minha mãe. Mas hoje eu entendo, né? Porque ela projetou todas as ideias dela, os sonhos dela pra dado assim. Mãe, sério? E essa foi minha decisão. Eu falei, achei que minha mãe tá brincando, né? Cara, no outro dia ela falou, pega todas essas coisas, já que você quer se casa, vai lá fazer acontecer lá e tudo certo. Só que você não pisa mais aqui em casa. Gente, pra mim, essa reação da minha mãe foi... A minha mãe nunca teve essa reação na vida. Nunca mesmo. Nunca vi minha mãe tendo essa reação, principalmente comigo. Eu sempre fui muito mimada, cuidada, amada, né? Do jeitinho dela ali. E quando eu cheguei no outro dia na minha casa, as minhas coisas estavam todas prontas, até a cortina do meu quarto ela tinha tirado, que ela falou, não fala mais comigo, né? Se a tua decisão é se casar, beleza, vai, se casa, seja feliz, mas a partir de agora não temos mais uma relação de mãe e filha e tá tudo certo. E hoje eu entendo, né? Naquela época eu fiquei muito brava com ela, porque muito triste com ela, muito mesmo. Porque eu falei, meu Deus, onde já se viu uma mãe fazer isso, né? Não sei o quê. Só que eu hoje entendo. Ela falou, cara, eu só não quero que você viva a mesma vida que eu vivi. Eu quero que você aproveite as oportunidades que a vida tá te dando de fazer diferente, né? E o que aconteceu? Eu fiquei tão chocada com aquela atitude da minha mãe que eu voltei atrás da minha decisão. E eu falei, né, pro meu namorado na época que eu decidi não ficar com ele. Gente, foi a decisão mais difícil que eu fiz na minha vida, uma das mais difíceis. Que ele que me levou até a rodoviária para eu pegar o ônibus para ir pro Rio de Janeiro. Eu não conseguia enxergar o caminho, chorando pela situação, né, pelo desfecho que aconteceu na minha história ali naquele momento. E eu, porque eu escolhi a minha mãe, né? Eu escolhi a minha mãe. Hoje eu entendo o movimento que eu fiz. Eu não escolhi o que eu queria, eu escolhi a minha mãe, né? Mas enfim, foi a escolha. E eu fui. E aí eu carregava mais um peso nessa história, que era realizar o sonho da minha mãe, mas de uma maneira inconsciente. Tudo inconsciente. Isso eu tô te falando porque talvez aquela faculdade que você escolheu, que é tipo, eu resolvi fazer direito porque todas as pessoas da minha família são advogados, são bons advogados, e é esse o meu caminho, eu vou seguir. E talvez hoje você tá tentando desistir do direito, mas não consegue. Não consegue, porque o peso da culpa é maior, né? E às vezes você não consegue fazer movimento, não sabe por quê. Você não consegue sair daí, você não sabe por quê. Por isso que eu tô contando a minha história pra você. Então a gente tem mais um peso muito grande dentro dessa história, que era, poxa, a filha da mamãe foi pra vida realizar o sonho dela, né? E não, né, replicar o que ela viveu ali. Então veja quantos pesos existia nessa história da Ana ser atriz. Eu só queria ser atriz. Mas será que esse sonho era meu mesmo? Entende? Será que era meu? Será que era uma fuga? Né? Enfim, tá tudo certo. Mas tá, eu decidi ligar o modo Ariana de ser, vamos esquecer esse homem aqui, e chorei e sofri por um tempo lá,
e tudo certo. Cara, a realidade da vida lá no Rio de Janeiro era muito difícil. Sem os meus pais, eu sempre, né, morei ali com os meus pais, mas não tinha meu pai e minha mãe. Eu ia numa cidade sozinha, então teve um peso emocional, o peso do sonho da minha mãe, o peso de ter terminado um relacionamento, o peso da decisão tão nova, né? De será que eu fiz uma decisão boa mesmo? O peso de não ter grana pra nada, o peso de muitas vezes ter sido abusada, né? Abusada mesmo pelos homens dentro de teste, assim, sabe? E abuso psicológico, sabe? Do tipo, você vai nessa festa aqui comigo e talvez eu te dê esse papel aqui, sabe? Então eu sofria muito isso. Todo esse peso, toda essa carga, só que cada carga, cada abuso que eu sofria, assim, na minha mente, esse peso do sonho da minha mãe, esse peso da decisão de não ter se casado, mas sim escolhido ser atriz, isso me ligava fúria, fúria. Claro, eu vou conseguir esse papel, eu vou conseguir entrar na Globo, vocês não têm ideia, gente. É muito difícil conseguir um teste na Globo. Um teste na Globo é muito difícil de conseguir. E eu falava com um e falava com outro, e fazia figuração ali, fazia figuração aqui. E aí foi dentro dessa dificuldade de eu não ter grana, de eu não ter sanidade mental, assim, sabe? Depressão, ansiedade, comecei a ir pro menos pra vida, não tinha vontade de viver, eu tava carregando algo emocional muito pesado pra mim, sabe? Eu ficava muito doente, né? Tudo que eu queria era estar na minha casa, voltar pra minha cidade, voltar pro meu conforto, voltar pros meus pais, voltar, sabe, pra um lugar que eu pertencia. E tava lá emocionalmente perdida, financeiramente perdida e só com aquele sonho que me movimentava, que eu liguei a fúria e fui fazer acontecer. E aí eu lembro que eu não tinha grana pra nada, eu tinha sido assaltada lá e levaram o único R$ 50 que eu tinha pra ir no mercado comprar comida. Surreal, gente, foi um peso muito grande, assim, pra você ter uma ideia, eu não tinha grana pra comprar comida, né, eu passava com R$ 50, uma das cidades muito caras, né, Rio de Janeiro é muito caro, eu passava, tipo, 20 dias, então, qual que era a estratégia? Eu comprava um pão fatiado e comprava um pote de margarina. Lá a cidade era muito quente, o quarto que eu morava não tinha geladeira, por exemplo. Então aquele pão sempre estragava rápido, né? E eu tinha que fazer a medida ali, eu podia comer um pão por dia, no caso. Esse nível, sabe? Esse nível, né? Esse nível que eu vivi. E aí eu lembro que um dia eu cheguei em casa com muita fome, pensando naquele pão, tipo, eu comer o pão tinha bolorado, minha gente. E aí eu comi chorando aquele pão, porque daí eu cortei o bolor do pão e comi. E sabe, aquele peso todo em cima de mim, assim, do que eu tô fazendo na minha vida, né? O que eu tô fazendo na minha vida aqui sozinha, sem amigos, sem ninguém, o que eu tô fazendo, sabe? E aí isso ligava ainda mais a minha fúria pra eu não desistir, pra eu fazer acontecer, sabe? Eu tô contando tudo isso pra vocês, o pouco da história de tudo que eu vivi, pra você entender o peso que foi chegar até esse objetivo, até esse sonho. E eu quero teste na Globo, eu quero fazer teste na Globo, eu quero conseguir isso, aquilo. E foi, cada ano que passava de dificuldade, aumentava ainda mais essa pressão de conseguir e de me manter lá, né? Claro. Até que um dia que eu tava bem perdida na vida, eu já contei essa história pra vocês aqui, que é onde eu conheci a lei da atração, né? Que eu fui pra livraria, eu gostava muito de ler, mas eu não tinha grana pra comprar os livros, então eu ia na livraria ler e deixava o livro lá marcado pra eu voltar a ler no outro dia, quando eu não tinha teste pra fazer. Então, eu lembro que eu fui pra livraria, assim, bem desesperada, bem no fundo do poço, tipo, e eu gostava muito de ler biografia, porque as biografias me conectavam com pessoas que passaram muitas dificuldades e conseguiram superar. E aí eu gostava. E eu encontrei a biografia de Nikola Tesla. Nikola Tesla não fala sobre lei da atração. Nikola Tesla fala sobre ele é obcecado por energia livre, né? Nikola Tesla é obcecado por energia livre. Então, ele que ajudou a desenvolver o Wi-Fi, a lâmpada, e ele também falava sobre essa energia que existe, que vibra no nosso corpo, a energia dos números, o poder do pensamento, o poder da vibração do pensamento. E aí depois que comecei a ler esse livro, eu comecei a entender que os meus pensamentos, eles tinham poder, que eu criava a minha realidade todos os dias. Então, se você for ler a biografia de Nikola Tesla, ele não vai falar de lei da atração, de zero. Só que eu fui além, né, daquele conhecimento que ele passou. E aí eu lembro que eu fui imaginando, né? Eu fui para uma figuração que eu ia ganhar, tipo, R$ 30 para trabalhar o dia todo dentro da Globo, que era o único contato que eu tinha com a Globo naquele momento. E aí eu lembro até hoje que eu fui imaginando que eu tinha conseguido uma grande oportunidade, que eu tinha sido vista entre todos os figurantes, e eu ia conseguir aquela oportunidade. Fui imaginando, fui cocriando, não fui carregando mais aquele peso, e fui imaginando, sabe? Imaginando, criando uma historinha na minha cabeça, sorrindo, feliz e não sei o quê.
E até que eu consegui uma oportunidade muito surreal, não foi nenhum teste, foi dentro de uma figuração que eu fui escolhida para fazer um elenco de apoio dentro da novela Flor do Caribe. E depois, gente, que eu consegui o primeiro, aí as portas se abriram para mim, assim, né? Aí eu fui pra Record, fiz os 10 mandamentos. Aí eu fiz, nossa, entrei numa onda de fazer comercial, fazer dinheiro e conseguir, e isso e aquilo. Só que esse mundo, ele era um mundo, eu sempre fui muito sensível aos ambientes, gente. Toda vez que eu entrava, principalmente na Globo, eu sentia um sono, eu sentia um mal-estar e parecia que eu não estava realizando o meu sonho. Parece que, sabe, eu falei, meu Deus, mas eu sofri tanto para chegar nesse topo aqui que eu queria, que o topo da montanha era a Globo, e não era aqui que eu queria chegar. Parece que esse sonho não era meu. Parece que, não sei, sabe o que aconteceu? E aí eu lembro que eu ficava horas assim, perdida. Eu cheguei no topo da montanha e agora eu não tenho mais para onde ir. E não é aqui que eu quero ficar, sabe? Foi aí que começou a minha jornada de autoconhecimento. E a maior decisão da minha vida que eu tive que tomar, que era desistir do meu sonho que eu realizei. E você entenda, por que eu contei toda essa história para você? Porque é exatamente isso que te prende aí para você fazer uma mudança. Às vezes você fala, ai, mas não é, oportunidades não aparecem na minha vida, eu não sei o quê. Aí você fala, ai, eu tô trabalhando eu tô advogando, sou advogada igual aos meus pais, sou médico igual aos meus pais, eu fiz um concurso público como os meus pais, né? O problema não é você mudar ali, não é a coragem de você mudar, o problema é você olhar para trás e perceber tudo que você vai deixar. Meu Deus, eu estudei demais para esse concurso, eu estudei demais para chegar aqui. Nossa, a faculdade que os meus pais pagaram, a aliança que minha mãe vendeu, o sonho da minha mãe, que ela sempre falava que o sonho dela era eu ser uma boa advogada, eu ser, né, sabe? Então, a dificuldade que você tem de mudar não é de fato que a oportunidade que não chega. É o apego que você tem à história. É o emocional que te prende. Então, a maior culpa que eu tive de deixar a Globo de lado e não querer mais isso e começar a fazer um canal no YouTube, que foi aí que aconteceu no meu canal, começou há 10 anos atrás por isso, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Mas eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar, mas eu não gosto desse lugar, não é esse lugar que eu gosto. Não é isso que eu quero fazer, sabe? Ser atriz, não era isso, não era. Daí se misturou ao sonho da minha mãe, ao peso da história que eu cheguei até ali, sabe? Então, por que eu tô contando essa história pra você? Porque muitas vezes esse enlace que a gente não consegue se desvencilhar. É o sonho da mãe, é a faculdade que o pai pagou, é a mãe que batalhou demais pra você estar ali, sabe? E aí hoje você não consegue sair, não é por falta de opção, mas pelo apego emocional que você tem a esse espaço. E será que esse sonho é teu? Assim como aconteceu com a minha vida? Porque eu ter dito não pra Globo foi eu ter dito não pro sonho da minha mãe. Foi eu ter dito não pela aliança que ela vendeu para eu estar ali. Foi eu ter dito não ao sofrimento que eu vivi para chegar até ali. Foi eu ter dito não a todos os dias que eu entrei no mercado chorando. Foi eu ter dito não para aquele casamento que eu queria me casar, sabe? É esse peso da história que faz com que a gente não se permita mudar de rota. E viver de fato, porque hoje eu falo, as pessoas falam, nossa, mas você desistiu da Globo. Inclusive, se tá fazendo sentido a história pra vocês, se eu tô tocando no teu coração, deixa o seu like, me conta aqui a tua história também. Qual é a mudança que você deseja fazer? Será que essa mudança ela não tá entrelaçada ao sonho de outra pessoa? Ao sofrimento de outra pessoa? Da sua mãe, talvez? Do seu pai, talvez? Sabe? E às vezes vem com peso mesmo. Poxa, menina, eu te ajudei, eu te paguei a faculdade e agora você vai ser terapeuta? Era terapeuta? Olha o peso, né, de tudo que você estudou até aqui. E agora você quer fazer o quê? Quer fazer videozinho na internet? Tá ficando louca? Só que aí eu entendi, gente, porque daí o dinheiro parou de vir com sofrimento pra minha vida. Aí quando eu cortei esses laços de sofrimento que vinha lá da minha ancestralidade, você percebe você percebe que eu contei toda essa história até aqui pra você. 20 minutos de vídeo, 20 minutos de história, pra você entender que a mudança que você deseja na tua vida não é falta de oportunidade, não é procrastinação, não é porque você é uma perdida, não é porque você precisa de mais um curso, de mais uma mentoria, de mais um livro. Você precisa de decisão, de largar o passado. O peso que foi de chegar até aí. Só que você não vai abandonar tudo.
Porque a sabedoria que você obteve no caminho, pode ser que você, mas eu sou advogada e eu queria ser terapeuta. Eu fiz uma constelação, sabe? A constelação falou tanto com o meu coração e eu queria tanto ser consteladora, sabe? Você acha mesmo que toda a tua caminhada como advogada vai apagar-se só porque você decidiu ser terapeuta? Não. Tudo isso se agrega na tua vida. Tudo isso, mesmo a mulher que foi casada a vida toda, cuidou dos filhos a vida toda, hoje ela quer empreender na internet, hoje ela quer abrir uma loja de roupa, hoje ela quer ser terapeuta na internet, hoje ela quer, sei lá, começar um conteúdo no digital. E ela fala, mas eu não sou ninguém perto da Ana lá que teve aquele movimento. Você não é ninguém. Tu deu a vida a 2 pessoas, a 3 pessoas, a quantos filhos você tem? Agora eles estão vivendo a vida. Você viveu um casamento, você fez algo que poucas pessoas conseguem fazer hoje, que é se manter com a mesma pessoa 10 anos, 20 anos, 30 anos, e você acha que isso não é sabedoria? Você não tem que ter decisão todo dia de se manter nesse relacionamento, de cuidar dos seus filhos? Sabe? É impressionante a mulher que fala, eu só cuido de casa. Eu tiro o chapéu para a mulher que só cuida de casa. Porque a administração que tem que ter emocional de uma família é muito grande. A minha mãe fala isso pra mim. Nossa, eu queria ter, o conhecimento que você tem, você foi pra vida. Falei, mãe, eu não tive a petulância de ser casado com o primeiro namorado, de se manter nesse relacionamento até hoje, de criar 4 vidas. Infelizmente, o mundo de hoje apagam a história dessa mulher e você acha que não tem valor. E você fala, mas agora que meus filhos estão criados, eu tô perdida. O que eu faço? Eu nunca fiz nada da minha vida. Eu nunca nem estudei. Pra mim, tu tem muito mais conhecimento do que essa garotada aí que tá enchendo a cabeça de conhecimento com um cursinho de internet e não faz nada. Você, filha, teve que acordar e fazer acontecer. Você teve que fazer feijão para 10 comer, enquanto tinha feijão para 1 comer. Então você coloca água, você faz acontecer. O ovo que só tinha 3, que era... Minha avó, as nossas avós. Olha a sabedoria que essa mulher carrega dentro dela. E o mundo está precisando da sabedoria ancestral que você tem dentro de você. Então, não apaga a tua história. Não é porque você é advogada, uma dona de casa, que agora você não pode ser terapeuta. Não é que você vai mudar tudo e desistir de tudo. Eu não desisti de tudo, gente. A minha história, cada decisão que eu tive que tomar difícil, foi a base que me tornou ser a Ana que eu sou hoje. E hoje você me fala, nossa, nem parece que você tem 38 anos de idade. Eu falo, eu tenho 38 anos de idade com 60 de história. E se eu não tivesse passado por todos esses caminhos que parecem não ter nada a ver com ser terapeuta e reprogramadora mental, eu não teria o grau de sabedoria que eu tenho hoje de impor limites nas minhas relações, de comunicar o limite para as pessoas, de saber o valor da minha história, de saber o valor de quem sou eu. Hoje uma mentoria comigo custa mais de 10 mil reais. Por quê? Porque eu sou a melhor terapeuta que fiz o curso não sei aonde, nos Estados Unidos, em Portugal. Não. Porque eu sei o valor de tudo que eu vivi sendo Ana até aqui. Colocando limites dentro das relações dos meus pais, da minha mãe, de amadurecer. Você entende uma coisa dessa? O problema é que você perde o valor da tua história e acha que um diploma vale mais do que tudo que você já viveu até aqui. E a transição que você vai fazer, ela vai tomar como peso essa história. Eu quero te fazer um convite. No dia 3, a gente vai fazer o nosso próximo evento presencial, que é o Prospere. Não é um evento de palestra, é um evento exclusivo para apenas 30 mulheres. Porque você vai passar por 8 horas de imersão para você entender o seu valor, para você aprender a trabalhar a energia do dinheiro, para você entender o poder dos seus pensamentos, da reprogramação mental, para você desfazer laços ancestrais de pobreza, de escassez, que faz você não ver o valor da tua história. Eu vou passar para vocês, depois da gente trabalhar todo esse emocional, o caminho do digital, como você pode se conectar com o mundo, fazer dinheiro aí da sua casa mesmo, sem ter que sair, sofrer, batalhar, pegar ônibus. Vocês não têm ideia, gente, vocês não estão entendendo o mundo que a gente está vivendo hoje. Vocês não estão entendendo o mundo que a gente está vivendo hoje. Você não precisa mais carregar peso para você poder construir coisas grandiosas na sua vida. O digital nos conecta com o mundo inteiro. Onde é que você tá? Eu tô aqui em Curitiba. Da onde você tá vendo esse vídeo? Sabe? Me conta aqui nos comentários. Que lugar do mundo você está vendo esse vídeo? A internet é incrível. Nos conecta com o mundo.
nos conecta com possibilidades maravilhosas. E a tua história, ela pode ser contada, ela pode ser o apoio para outras mulheres. E você que acha que precisa de diploma para isso, porque o maior diploma você já tem, que é 30 anos de história, 40 anos de história, uma grande sabedoria, talvez até maior que a minha, que você não consegue colocar para fora para ajudar outras mulheres, para ajudar pessoas, para ser o apoio das pessoas e fazer dinheiro com isso. Não faz dinheiro com isso porque você não vê o teu valor, o valor da tua história. Então, eu trouxe vocês para esse vídeo para você entender o teu valor, para você entender que fazer dinheiro não é sobre o esforço que você vai fazer, porque você está fazendo até hoje, porque você não está rica ainda, milionária. Não sabe o teu valor, não sabe o valor da história, carrega um peso ou um sonho que não é teu ainda nas costas. Então, se você quiser participar do evento Prospere, a gente tem ainda mais 8 vagas, gente, porque a gente está próximo, né? Aqui no link da descrição eu vou deixar a página, lá tem os depoimentos, onde vai ser. Se você tiver alguma dúvida, lá tem o WhatsApp da nossa terapeuta Ive, não é uma vendedora que vai te atender, é uma terapeuta que vai te auxiliar para você se inscrever para o evento. Venha! Venha para você se conectar com uma cidade diferente, com mulheres diferentes, com mulheres como você. Vocês acham, mas eu não tenho nem diploma. Filha de Deus. Nosso último evento, a gente tinha uma senhora que tinha 80 anos de idade. Tinha um diploma. Ela estava ancorando energeticamente o nosso evento e nem ela sabe. Com o grau de sabedoria que aquela mulher tinha. Ela abria a boca, contava a história de tudo que ela viveu. Todo mundo falava assim, meu Deus. Sabe? É isso, mulherada! Coisa mais linda, maravilhosa, né? Da gente ressignificar a nossa história, da gente entender o nosso valor no planeta Terra, da gente oferecer e saber que pode fazer dinheiro com isso, mas também a gente pode ser o apoio das pessoas. É lindo, maravilhoso. Tudo isso que a gente vai viver no evento Prospere. Se essa história, se você chegou até aqui, tem que ser que... Oh, mulher do céu! Jesus! Por 40 minutos de vídeo. Coloca aqui coloca nos comentários uma carinha virada para baixo. Que eu vou saber que você chegou até aqui, que você é especial. É isso aí, gente. Coloca uma carinha sorrindo para baixo, assim, que eu vou saber que você chegou até aqui. Poucas pessoas vão chegar até aqui nesse vídeo, não é mesmo? Muito bem, gente. Feliz de estar aqui com vocês. E eu espero vocês no evento Prospere. Um beijo e até o dia do evento.